Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Mourão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o período ideal, né, para espaçar os filhos. Vamos conversar sobre isso? Então, simbora! Seguinte, para quem está chegando agora e não sabe, eu tenho 4 filhos. Os 3 primeiros, né, que foram, digamos assim, planejados, né, na medida do possível, com uma diferença de 2 anos e meio, né? E do nosso último filho, né, para nossa quarta filha, foi uma diferença de praticamente 3 anos e meio. Nesse meu período de experiência, assim, como mãe, consegui notar algumas coisas e eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Ah, devo ter filhos logo em seguida? Devo esperar 1, 2, 3, 4 anos? Quanto tempo, né? Qual o período ideal para se ter o próximo filho? Eu acho que é uma dúvida muito comum, né, que eu vejo, né, que as pessoas já me perguntaram também, então eu acho que eu vim falar um pouco sobre isso de acordo com a minha experiência e também pensando em outras experiências como poderia ser. Então, é o seguinte, gente, como eu disse pra vocês, basicamente da minha primeira filha pra minha segunda filha foi 2 anos e 7 meses, né? E já da minha segunda filha pro meu terceiro filho foi 2 anos e meio. Então foi praticamente a mesma diferença. E do meu terceiro filho para a minha quarta filha foram praticamente 3 anos e meio. E aí já teve foi um pouquinho diferente. E o que eu percebi, assim, gente? Quando eu tive a minha segunda filha, teve uma questão aí também muito importante, que a minha primeira filha é autista. E nessa altura eu não tinha o diagnóstico dela ainda, mas eu já tinha já a suspeita de que ela era autista. Então, assim, e mesmo se eu não tivesse diagnóstico, não faria diferença, né? Mas eu já sabia que ia ser um pouco mais desafiador por a minha filha ser até então, né? Provavelmente autista, né? Porque na época eu não tinha um diagnóstico certinho ainda. E então eu já sabia que ia ser mais desafiador por conta disso, porque a minha filha, embora ela tivesse ali. Gente, meu cabelo tá caindo muito, porque eu tô no meu pós-parto praticamente, né? Minha filha vai fazer 5 meses e essa época o meu cabelo costuma cair muito. Eu tô toda hora tirando o cabelo de cima de mim. Mas vamos lá. Então eu já sabia que seria desafiador, porque a minha primeira filha é autista e ela ainda tinha muito atraso, né? Principalmente na fala, uma série de atrasos, né? E aí então ela era menos independente. Claro, uma criança de 2 anos e meio, gente, já não é super independente, né? Mas ela era menos ainda, entende? Ela não atendia aos comandos, então tudo era muito mais complicado, digamos assim, né? Mas mesmo assim, vamos lá. E de fato, né, do primeiro pro segundo filho, a gente muita dúvida, né? Essa começa por aí, é muita dúvida. Você não sabe se vai amar igual, aquela loucura toda, né? Depois ficar tudo bem, a gente já sabe. Mas até então é muita dúvida. E aí então eu tive essas dificuldades realmente. E eu percebi que foi bem puxado, porque eram praticamente 2 bebês. Principalmente porque a minha filha é autista, né? Então eu tinha ali realmente praticamente 2 bebês. Embora ela tivesse 2 anos e meio, ela ainda tinha ali, vamos dizer, as dificuldades de um bebê ali de 1 ano e pouco. Então, pra mim era muito puxado, porque ela não entendia muito os meus comandos e muitas outras coisas. Então, devido ao atraso dela, foi bem puxado. Foi como se eu tivesse 2 bebês em casa. E ela não tinha noção nenhuma e machucava uma outra. Era uma loucura, gente. Era uma loucura. Então, só daí eu pensei, meu Deus, o negócio não é fácil. Mas eu achei também que fosse por conta dessa questão mais da questão do autismo mesmo. Bom, tivemos aí a decisão de ter o nosso terceiro filho. E aí, da segunda pro terceiro, já tinha 2 outras, né? A Micaela já tinha 5 nessa altura, a Maitê tinha 2 anos e pouco. Então, a Micaela já tinha avançado bastante, mas ainda tinha atraso, né? Então, você imagina a situação. Mas já tinha avançado bastante. Então, ainda tinha atraso? Tinha, mas já tinha avançado bastante nessa questão da independência. A Maitê, embora ela é uma criança típica, ela seguiu ali o desenvolvimento comum, ela só tinha 2 anos e meio. Então ela ainda usava fralda, toda aquela coisa. Eu nunca consegui desfraldar os meus filhos cedo e nem quis, entendeu? Eu sempre quis que fosse uma coisa o menos traumática possível, tá, gente? Então eu sei que tem criança de 2 anos que já é desfraldada. Aqui em casa não é assim. Eu sempre realmente espero ali o máximo que eu conseguir para ser um negócio menos traumático possível, tá? Então, geralmente, as crianças aqui de casa desfraldam depois dos 3 anos de idade.
Então isso fez com que eu tivesse ali uma criança que já estava desfraldada, estava mais independente, que era minha filha mais velha, de 5 anos. Uma criança de 2 anos e meio que era independente bastante, porque ela imitava muita coisa, a irmã mais velha. Então ela já era, assim, muito mais pra frente, no caso, do que era a Micaela, né? Mas eu tinha uma criança que usava fralda ainda. E tinha um bebezinho recém-nascido. Então, gente, e a Micaela ainda com as questões dela, desenvolvendo a fala. Então foi também um período muito puxado, com certeza. E aí, quando eu tive agora, isso dando um resumo geral assim pra vocês, né? Então ali teve muitas briguinhas, muita coisa, né? Até conseguir realmente fazer com que todos entendessem que ninguém podia bater um no outro, entendeu? Porque a coisa, vamos aqui colocar, né, a verdade, já que esse vídeo tem que ser um vídeo sincerão. A coisa que mais atrapalha é um querendo pegar o outro, gente. Até esses irmãos entenderem que a vida não é feita dessa forma, que não pode, né, um pegar o outro, né, gente, um puxar o outro, um morder o outro, as coisas todas, demora um pouco, né? Então isso que dá mais trabalho, você ficar ali lutando pela sobrevivência dos filhos. E, gente, eu sei que tem muitas mães que passam por isso, tá? Agora eles estão ali brincando, vocês vão escutar barulhos, mas o Pedro tá lá na sala. Então, assim, é desse jeito. Aquilo que você vê lá, os rios que você vê no Instagram, é desse jeito. É um querendo pegar o outro. Mas, gente, eu falei, não, aqui em casa não, que eu vou fazer diferente. Então, eu tentei muito, eu fui realmente muito intencional nisso, de educar eles pra parar com esse negócio de um ficar pegando o outro. Então, chegou uma hora que eu consegui, enfim. E aí veio o quê? Veio a quarta filha. Mas aí já não tinha tanto esse problema de um querer ficar ali puxando o outro e tudo mais. E, gente, é uma coisa normal, porque existe ali uma luta entre eles mesmo, entendeu? Porque eles estão muitas vezes querendo um concorrer um com o outro, disputar um com o outro, disputar a atenção dos pais. Eles mesmos, entre si, eles tentam ser melhor do que o outro. Isso a psicologia explica, não tem nada de errado com os nossos filhos. Mas a gente precisa, como eu falei, ser intencional e ir ensinando eles. Então, chegou uma hora em que a gente conseguiu ter um clima de paz na casa, entendeu? Mas até hoje rola umas tretas, mas não é mais uma coisa física. E é difícil porque quando eles são novinhos, eles não entendem assim totalmente, sabe? Então, por isso que é realmente desafiador nessa parte aí da relação entre os irmãos, das brigas e tudo ficar muito longo. Então, o que eu percebi? Quando veio a Marjorie, eu então já não tinha mais esses conflitos, como eu tô falando com vocês, que é o que pra mim deu mais trabalho. Uma outra coisa que deu muito trabalho também foi essa questão da fralda, como eu falei, né? Acabei não fechando esse assunto. A questão da fralda deu bastante trabalho pra mim também, porque de um pro outro, né, quando veio a Micaela pra Maitê, a Micaela ainda usava fralda, então fiquei com 2 com fraldas no mesmo período. Aí depois, quando o Adam chegou, a Maitê ainda usava fraldas, como eu falei, eu desfraldo só depois de 3 anos. E aí ficaram 2 também com fralda nesse período, e não é só pelo custo, gente, é pela logística. Então, um fazia suas necessidades ali, fazia o número 2, o outro fazia também, quem que eu vou trocar primeiro? Aquela doideira, então assim, 2 com cocô, aí tem que ir lá pegar um, troca o outro. Enfim, quem teve filhos pequenos assim, sabe como é que é. E eu tô falando aqui pra você que tá nessa decisão, pensando, pô, tem ou não tem? Então tem essas coisas, tem essa questão da briga, que você tem que estar preparada, porque eles são muito pequenininhos e um vai ficar tentando disputar com o outro, são completamente sem noção. Muitas vezes, né, um com o outro. Eu sei que quando é mais velho também tem isso, né? Tem muito pai que relata que os filhos continuam brigando, continuam sendo sem noção um com o outro. Mas aí eu acho que tem um limite, né, gente? Tem uma hora que a gente tem que dizer assim, ó, agora não dá mais porque você já tem certa idade, você já não pode mais agir dessa forma, né? E uma hora, depois de muito esforço, a coisa deve se regularizar, acredito eu. Quando a Marjorie chegou, o Ada ainda tinha muito acontecimento também de uns acidentezinhos, né? De fazer aquele xixizinho, entendeu? De vez em quando. Mesmo já desfraldado, né? Tecnicamente ele não estava desfraldado completamente, né? Mas ele, assim, em tese, na teoria, ele estava indo já ao banheiro, não estava mais usando fralda durante o dia. Então essa coisa da fralda, digamos que passou. Mas ele ainda tinha os acidentes ali. Mas eu não tinha aquele trabalho do dia a dia de trocar, tipo, 10 fraldas por dia, sabe? Por mais que, gente, né, pareça uma coisa boba, não é. Na prática, isso acaba sendo muito cansativo pra mãe. Pra mim, isso era assim, porque cada troca, né, tinha 2 trocas, trocava 10 fraldas por dia. Então, quando a Marjorie chegou, eu já não senti tanto isso.
Então, assim, em resumo, o que que eu acho, né? Estou falando mais ou menos das minhas experiências, não dá pra contar tudo pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu acho, considerando tudo que eu passei, eu acho que vale a pena você esperar. Se você pode esperar, você esperar ali 2 anos e meio, 3 anos para ter o segundo, né, ou o terceiro. Eu sei que muita gente acha melhor criar tudo junto, ter de 1 ano e tal, mas se você, gente, não tem rede de apoio, sabe? Eu, por exemplo, tenho minha mãe que mora perto, mas não é uma coisa assim que, poxa, todos os dias minha mãe tá aqui, eu nem vou fazer isso, porque eu acho que nem é certo isso, na minha opinião, né? Mas, assim, se eu pedisse pra minha mãe vir aqui todos os dias, provavelmente ela viria, mas não é certo, né, gente, eu fazer isso com ela. Afinal de contas, os filhos são meus e não dela. Sei que não tem rede de apoio, não tem diarista, não tem, assim, uma funcionária, não pode pedir comida quando você quer, sabe, de delivery. Então, assim, se você não tem essa estrutura, né, que outras pessoas têm, eu acho válido você esperar. Porque aí você vai conseguir maternar de uma forma mais tranquila. E, assim, esperar o seu filho ter 2 anos e meio, 3 anos para ter outro, gente, é muito pouco, passa muito rápido, né? Então acho que vale a pena. Para quem não tem uma estrutura, né, tipo de ter gente para fazer coisas por você e tudo mais, para você que trabalha, dá conta de tudo sozinha, eu acho que o intervalo desses 2 anos e meio a 3 anos, eu acho que é válido. Entendeu? Que você vai ficar mais tranquila, vai poder ter uma maternidade mais leve. Essa é, assim, a minha sugestão. Eu achei que, pra mim, agora que a Marjorie chegou, com 3 anos e meio de diferença do Ada, eu achei que foi mais tranquilo. Embora, é claro, gente, muitos desafios e tudo mais. Mas, no geral, todos eles já estavam muito mais independentes do que quando eu tive um pro outro. Então, por mais que foi um susto a gravidez da Marjorie, né? Porque não foi algo planejado, né? Foi surpresa total. Eu sabia que ia ser mais leve, porque eu sabia que eles já estavam mais independentes. Bagunça de criança vai ter, entendeu? Correria vai ter, muitas tarefas vai ter, coisas acumuladas vão ter. Mas quando eles estão mais independentes, fica mais fácil deles irem lá tomarem o banhozinho deles. Hoje em dia até o Adam, mamãe, quero tomar banho. Ele vai lá, eu fico supervisionando, ele tem quase 4 anos agora, não toma banho sozinho ainda, mas enfim, ele vai lá e toma o banho dele, entendeu? Pega a água dele, já pega o lanchinho dele, já pega a bananinha dele. Então eu achei um pouco mais leve essa questão, assim, sabe, de funcionamento no geral com esse intervalo aí. Então essa é minha opinião, tá, gente? Eu achei que foi muito, assim, puxado, sim, tá? Ter tido nesse intervalo um pouco menor. E olha que nem foi o intervalo tão pequeno quanto muitas mães têm. Geralmente, quem quer ter filho um perto do outro, né? Pertinho do outro, tem 1 ano e 1 ano e meio de diferença, né? Tem gente que gosta e tá tudo certo. Só tô colocando aqui a minha opinião, como que pra mim foi tendo que dar conta, né? Sozinha de praticamente tudo. Até porque por muito tempo eu morei longe dos meus pais, né? Agora que eu tô morando pertinho da minha mãe, né? Então foi algo logisticamente mais trabalhoso, tá? Mas estão aí e tudo passa também, né? Se você tá aí com um bebezinho, acabou de descobrir que tá grávida, tá com o bebezinho de colo ainda, vai passar, tudo vai se ajeitar e vai se organizando e vai dar tudo certo, né? Mas se você pode esperar, pode se planejar um pouco melhor, a minha sugestão é essa, de intervalo de 2 anos e meio, 3 anos, enfim. Coloque aqui embaixo o que você acha, se você acha melhor ter um atrás do outro, assim, tipo 1 ano e meio, qual o período que você acha legal para ter o segundo, terceiro, quarto, quinto filho? Coloca aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho assim. Fique com Deus, então. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você curtiu essa blusinha que eu tô usando aqui agora, ó, eu deixei o link dela aqui embaixo, tá? Foi um conjunto que eu comprei promocional. Tá valendo super a pena. Inclusive, aproveita pra seguir lá o meu Instagram também, de achadinhos, tá bom? E segue também, dá uma olhadinha nos links que tem aqui embaixo nesse vídeo. Fiquem com Deus, então. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe também, inscreva no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.